Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Vlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar a Nissan Livina X-Gear com motor 1.8 e transmissão automática de 4 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor participe daquela área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Bom, a Nissan trouxe a Livina aqui para o Brasil no finalzinho de 2008, né, já como modelo 2009. Ela era uma minivan, né, de mesma plataforma do Tiida, né, aquele momento ali da Nissan, a partir de 2006 para 2007, foi um momento que a Nissan começou a avançar aqui no Brasil, porque antes ela só tinha as picapes e os SUVs e alguns modelos importados mais caros. E ela começou a investir numa linha maior de produtos, né? Trazendo primeiramente o Sentra, né? O Sentra chegou em 2004 do México, foi reestilizado e ganhou aquela versão não tem cara de tiozão que veio a ser o conceito de identidade visual da Nissan naquela época, né? Logo depois veio o Tiida, que era um hatchback médio, e após chegou a Livina, que é uma minivan. A Livina ela é muito interessante por dentro, porque ela é bastante espaçosa, você tem uma modularidade dos bancos traseiros bastante interessante e um porta-malas muito grande. Mesmo essa não sendo a versão de 7 lugares, né? Se chamava Gran Livina e tinha um prolongamento da traseira, né? Que quando você tinha os bancos traseiros, né? Os outros dois abaixados, você tinha um porta-malas gigantesco, né? Mas no caso dessa daqui também já é muito bom. O acabamento interno dela é muito bem feito. É interessante a gente pegar que esse modelo que eu testei é ano de 2010 e o carro ele continua totalmente funcional e sem nenhum ruído de plástico batendo, nada dessas coisas. O carro em questão estava com 75 mil quilômetros. Então eu acredito que o carro tenha sido muito bem construído, muito bem montado para ter durado aí praticamente 10 anos sem ter nenhum tipo de problema grave aparecendo, ao menos em termos de acabamento. O painel ele tem um desenho é, típico da época, né? Ele não é muito simples. Eu acredito que ficou faltando só uma, um medidor de temperatura do motor, né? O ar-condicionado ele é analógico, mas os botões dele são bons, tá? Você gira eles com tranquilidade e não fica aquela sensação de botão vagabundinho. Um ponto muito positivo da Livina e de todos os Nissans dessa época é o sistema de rádio. Apesar de não ser uma central multimídia, até porque central multimídia era uma coisa que ainda era inimaginável lá em 2010 para a maioria dos carros, o som é muito bom, que é um aparelho da Rockford Fosgate. Então ele é muito bom, é muito bem definido e tem entrada para iPod, né? Então eu acredito que ele tenha sido muito bem dimensionado para o carro. Um pecado é que ela não tem os comandos de som no volante, bem como o piloto automático, que eu acho que é uma falta, né? Para um modelo que era considerado topo de linha e na época custava aí a casa dos seus 65 mil reais, né? Mas ainda assim, muito interessante, muito boa. ABS Airbag vinham de série, afinal é um modelo de topo de linha. Essa versão X-Gear, ela tem esses detalhes externos, né? Todos trabalhados, né? Aventureiros, mas ela não tem nenhuma diferenciação em suspensão nem em altura. Então, eu acredito que seja um fato positivo, porque ela continua andando muito bem no ciclo urbano, bastante macia, ela consegue isolar bem a cabine, né? Ela não bate seco em momento algum. E ainda tem o estilinho lá, aventureiro, né, de supermercado ou de shopping, né, como muita gente gostava na época. Em termos de motor, esse 1.8 ele é excelente. A Livina é um carro relativamente leve, ela pesa menos de 1.200 quilos. Então esse motor carrega o carro com muita tranquilidade, qualquer retomada é muito rápida. Apesar dele ter 17,5 kgfm de torque a cerca aí dos seus quase 5.000 RPM, 4.800, 90% desse torque já aparece aos 2.400, então o carro ele empurra muito bem.
ela retoma muito bem a velocidade e não exige muito do câmbio, que só tem 4 marchas e não tem nenhum tipo de opção de trocas manuais, a não ser o bloqueio pelo trilho e também o botão Overdrive Off, né? Mas é bastante ágil, aquela característica que sempre me irrita um pouco nos carros japoneses, que é o acelerador um pouco curto demais, mas funciona bem, tá? É uma coisa que eu achei muito bonita nessa Livina, que era a característica da X-Gear, era o interior com couro plissado, né? Que é aquele couro cheio de dobrinhas por dentro. Dá um toque de classe, era bonito, era refinado. A Livina é muito gostosa de você conduzir no ciclo urbano, porque ela não é muito larga. Então, é muito fácil manobrar ela e andar dentro do ciclo urbano, né? Às vezes você precisa fazer uma manobra mais rápida para você sair de algum carro, é muito tranquila porque ela não tem uma largura excessiva como acontece com muitos carros do momento atual. Bom, em termos de economia de combustível, bom, ela não é das mais econômicas, vamos considerar que é um carro flex lá do início, né, dos anos 2010, né, praticamente. Uh, ele tem somente 4 marchas, né, e um motor que gosta de girar também um pouco mais, se você quiser. Então, no ciclo urbano eu até achei adequado a média de 8 km por litro com o ar-condicionado ligado. No ciclo de estrada eu cheguei a 11,1 km por litro com o ar-condicionado ligado, andando a 110 km por hora, em torno aí das suas 2.700 rotações por minuto. Andando a 100 km por hora, nós temos 2.400 rotações, o que eu achei bastante adequado. Inclusive, né, eu disse que 90% do torque está disponível nos 2.400 e você sente isso muito realmente na estrada, porque ela não reduz muito o câmbio na hora que você chega numa subida mais intensa, né, como acontecia com muitos carros de 4 marchas, né, de ter que voltar para uma terceira, ou às vezes mesmo para uma segunda. Então, ela é muito bem definida nessa parte e realmente ela cumpre bem a função de um carro familiar. Você imagina que esse carro vai carregar peso e muita gente dentro dele, né? Então, você tem um motor forte, um motor que tem uma boa condição de torque em baixas rotações é bastante interessante, principalmente no ciclo de estrada, porque vai facilitar para você poder fazer uma ultrapassagem e afins. Enfim, eu gostei muito da Livina. Hoje você encontra ela em preços relativamente acessíveis, né? E até com quilometragens nem tão altas. Vide que a Livina foi produzida e vendida aqui no Brasil até aí por volta de 2015. Ela era produzida aqui no Brasil, para quem não sabe. Era produzida em São José dos Pinhais, lá na fábrica da Renault. Então, assim, carrinho muito interessante, muito bom, gostosa, espaçosa. Infelizmente, uma categoria que ela está em plena extinção, mas um carro ainda muito bom de conduzir, muito bom de se sentir ela e de se aproveitar toda a praticidade que ela tem a oferecer. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo, que no tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!